Na aula 10, há algumas formas de demonstração de teoremas, né? E nesse vídeo especificamente, eu vou falar da primeira delas, que é o que nós chamamos de prova direta. Na verdade, a prova direta, ela se utiliza de um recurso que você já conhece, né, que são as regras de inferência. Então, para você fazer uma prova direta, né, você tem lá algumas informações, que a gente costuma chamar de premissas, né, que são sentenças, e a partir exatamente dessas informações, então, a partir dessas informações que você considera como válidas, você consegue obter uma outra sentença, que é a conclusão, também válida. Então, você consegue fazer essa prova que a gente chama de prova direta. Como também dá, inclusive, para mostrar, né, que um argumento não é válido. A partir das premissas verdadeiras, você verifica que aquilo que seria a suposta conclusão não é válida. Então, você não conseguiu fazer a prova. Na verdade, você provou que ela não é válida, né? Você não conseguiu. Na verdade, o argumento não é válido, né, porque você não conseguiu, mas você, através da aplicação das regras de inferência, consegue também mostrar que aquela conclusão não pode ser considerada válida, ok? E para você fazer essa prova direta, uma sugestão é você elencar exatamente as premissas e, a partir dessas premissas, do conjunto de premissas, você vai obtendo novas sentenças aplicando as regras de inferência, aplicando as leis de equivalência, que for necessário. Geralmente as regras de inferência já são suficientes até chegar exatamente onde você quer, até chegar àquela conclusão ou até chegar à negação daquela conclusão. Aí você prova que o argumento não é válido. Se você chegar à conclusão, então você prova que o argumento é válido. A lógica é simples da prova direta. Perfeito? Então vamos aqui a dois exemplos de prova direta para a gente entender melhor como pode ser feito, né? Ou como pode ser feita. Nós temos aí um argumento e nós vamos verificar se ele é válido. Esse argumento é composto das premissas Q e S, conjunção de Q e S, então considero que Q e S é válido, é verdadeiro, né? Quer dizer então que Q é verdadeiro e S também é verdadeiro. Se T, então, não Q, se esse condicional é verdadeiro, né, então é porque o antecedente e o consequente são ambos verdadeiros ou são ambos falsos, ou o antecedente é falso, o consequente é verdadeiro, só não pode, a gente conclui daí, ter o antecedente verdadeiro, ou seja, T verdadeiro, e não Q falso, né? Que aí o condicional não é verdadeiro. Depois temos um outro condicional, se não T, então R, e a última sentença é a conclusão, R ou não S, ok? Então a gente vai fazer isso exatamente elencando aqui as premissas 1, 2 e 3, é bom numerar, para você poder organizar a sua resolução. Passo uma linha aqui para indicar que, pronto, essas são as premissas iniciais. A partir de agora, tudo que for obtido, né, ou toda sentença que for obtida, uma nova premissa, né, você vai ter que justificar, a gente vai ter que verificar como que isso como que foi, como que eu sei que isso é válido, né, aplicando as regras de inferência nas premissas iniciais. E cada sentença obtida a partir de agora também, mais tarde, pode ser utilizada exatamente como uma premissa. Na linha 4, eu coloquei que, pela simplificação em 1. Olha lá, a linha 1 diz que Q e S, a conjunção Q com S, ela é verdadeira, ela é válida. Então, Q é verdadeiro e S também. Você sabe que na conjunção, justamente, os dois têm que ser verdadeiros para que a conjunção seja válida. Perfeito? Como eu poderia também concluir aí que o S é verdadeiro se assim fosse necessário ou se assim for necessário. Perfeito? Então vamos para a quinta linha, eu concluo não ter. Como? Aplicando modus tollens em 2 e 4. Né? Olha lá a linha 2, diz que se T, então não Q. E a linha 4 diz que Q. Quando eu falo diz que, né, que Q é válido. Se Q é válido, o que você conclui? Não Q é falso. Aí vai para a linha 2. Se não Q é falso, então obrigatoriamente T também é falso, pelo modus tollens. Por quê? Porque senão esse condicional se T, então não Q, seria falso, mas ele não é falso. Para ele ser verdadeiro, já que o não Q é falso, o T também tem que ser falso. E se o T é falso, o não Q é verdadeiro. Por isso que nós concluímos na linha 5, perdão, que não T é verdadeiro, é válido. Linha 6, concluo R. Né? Como que eu concluo R?
usando agora o modus ponens, né, em 3 e 5. 5 diz que não T é verdadeiro. E na linha 3 diz que se não T, então R. Olha, se não T, o não T é verdadeiro, então obrigatoriamente o R tem que ser verdadeiro. Porque senão, se o R for falso, esse condicional vai ser falso, já que o antecedente é verdadeiro. Perfeito? Então o modus tollens justamente diz isso. Ele diz lá, ó, se A, então B. Ocorre A, então ocorre B. Tá? É essa a lógica do modus ponens, que é a lógica que o modus ponens representa. Perfeito? Então concluímos que R é verdadeiro. Sétima linha, R ou não S, o que a gente quer provar aí, né? Olha, mas da onde surgiu aí, né, esse não S? Tá? Aí você até pode olhar lá na primeira linha, lá fala que Q e S. Q e S é válido, então o S é verdadeiro. Aí de repente aparece um não S, né, como sendo válido. Não, não é o não S que é válido. Eu estou dizendo R ou não S, que a disjunção R ou não S é verdadeira. E eu posso afirmar isso por quê? Porque o R é verdadeiro. Então eu usei a adição. A adição diz o seguinte, olha, se A é verdadeiro, A ou qualquer coisa também é. A ou B, né? E aí eu posso colocar quem eu quiser nessa disjunção. Já que um dos termos eu sei que é verdadeiro, a disjunção vai ser verdadeira sempre, porque pelo menos um tem que ser verdadeiro. E a gente escolhe aqui justamente, nesse caso eu escolhi justamente R ou não S. Perfeito? Conseguimos, portanto, fazer a demonstração do argumento. No nosso segundo exemplo de prova direta, dadas as premissas, se x diferente de zero, então x igual a y, e a outra premissa, se x igual a y, então x igual a z, e a terceira, x diferente de z, vamos provar que x é igual a zero. Tá? De que forma? X, zero, vamos relacionar x com zero? Não, o que a gente pode fazer para utilizar as regras de inferência, utilizar o cálculo de predicados, né, é justamente chamar aqui, olha, o P, minha sentença P é x igual a zero. Ah, mas aqui, se eu vou voltar um pouquinho, aqui fala que x, se x diferente de zero, então, ok, né, se eu considero P como sendo x igual a zero, x diferente de zero é negação, é o não P. Né, a gente vai adequar isso tranquilamente. Perfeito? Então vamos lá. Lógico que você também pode considerar P como sendo x diferente de zero, né, e utilizar dessa forma no raciocínio. Vai dar certo da mesma maneira. O que é x igual a y? Então lá quando aparece x diferente de y, você considera como não Q. O R é x igual a z. Tá? Também x diferente de z, não R. Pronto, agora nós vamos representar essas premissas na forma lógica, né? Se x diferente de zero, então x igual a y. Depois a segunda e a terceira também. Tá? Exatamente, e a gente quer provar exatamente P. Né? Olha aí, a primeira é, se não P, então Q. Né? O P x igual a zero, x diferente de zero é não P. Tá? Então, se não P, então Q. Segunda, se Q, então R. Se x igual a y, né? Então x igual a z. Terceira, não R. X diferente de z, né? É a negação de R. Perfeito? Essas são as premissas que nós vamos determinar até chegar a x igual a zero. Perfeito? Utilizando aqui as leis, exatamente as leis, e o que a gente quer provar, vamos lembrar que é P, né? Que x é igual a zero. Usando as regras de inferência, né? Modus tollens, em 2 e 3 eu obtenho a linha 4. Tá? 2 e 3, olha lá, se Q então R, não R. Né? Eu estou dizendo que o condicional se Q então R é verdadeiro. E num condicional, se o consequente, que no caso aí é o R, for falso, obrigatoriamente, para o condicional ser verdadeiro, o Q tem que ser falso também. E a linha 3 diz que o R é falso, porque o não R é verdadeiro. Né? É por isso que o modus tollens me permite concluir aí por não Q. Não Q é verdadeiro, Q é falso, portanto. Quarta linha, se eu aplicar o modus tollens em 1 e 4, o que eu acabei de mostrar, só que agora com outras sentenças, tá? Eu concluo que P é verdadeiro. Né? Porque se não P, então Q, aí concluímos que se não P, então Q. Concluímos que o Q é falso na linha 4, tá? Porque o não Q é verdadeiro. Concluímos também que o não P é falso. Então quem é verdadeiro? A negação do não P, o não P. Né? Dupla negação, lei de equivalência, não P é igual a P, e é exatamente o que nós queríamos demonstrar. Né? Proposição P, que
que x é igual a zero. Percebam que a gente não precisa nem pensar nos valores de x, y, traduzimos, transformamos isso em sentenças e fizemos o cálculo através dos tais predicados.